Você desativou o chat, foi, professor? Foi, desativei. Bom dia a todos. Qualquer questão que vocês vierem a ter, aí vocês perguntem diretamente, tá certo? Porque no chat muita gente fica prestando atenção no chat e não presta atenção na aula. Aí eu desativei o chat. Hoje a gente vai ter duas aulas, né? Essa primeira aula vai ser a revisão sobre a Grécia Antiga e o segundo momento vai ser a revisão sobre a Mesopotâmia. Apareceu todo mundo aí? Ciências Humanas e suas tecnologias? História, sexto ano, revisão? Sim, professor. Sim. Pronto, Então, a gente vai ver hoje o que a gente viu nos nossos 3 últimos encontros, que foi o mundo grego. A gente já viu a Grécia e agora é uma revisão geral sobre a Grécia. Então a prova diagnóstica vai ser só sobre a Grécia. Sobre a Grécia e sobre a Mesopotâmia. Ok. A Grécia. A Grécia ela vai ter 4 povos fundadores principais, que são o povo aqueu, o povo jônio, o povo eólio e os dórios. São 4 os povos da Grécia Antiga. Aqueus, jônios, eólios e dórios. Podem repetir, por favor? Aqueus, Adeus, Jônios, e Dório. Aqueus, jônios, eólios e dórios. São esses 4 povos que vão fundar, né? O Brasil, né, é uma mistura de negros, brancos, indígenas e outros povos, vão formar o que nós chamamos de Brasil. Professor, você vai botar esse... Ajeitando o cabelo da filha. Como é? o slide no Classroom, ele queria dizer. Vai estar o slide no Classroom e vai estar também a aula gravada no Classroom e vai estar a atividade no Classroom. Vai estar tudo no Classroom. Professor, por que o senhor ainda não está no novo Classroom? No AVA, porque ainda não me colocaram, porque eu estava trabalhando em outra escola. Aí teve essa necessidade do liceu, aí me mandaram para o liceu. Só que o Estado ainda, a Secretaria de Educação não está trabalhando ainda a turma internamente para colocar no AVA. Aí com vocês eu ainda não estou no AVA. As 2 turmas do liceu, as únicas 2 turmas que eu não estou no AVA ainda. Então, os aqueus. Os aqueus são os primeiros povos a se fixarem na península, né, do Peloponeso, na Grécia. E eles vão fundar 3 cidades. As cidades de Argo, a cidade de Tirinto e a cidade de Micenas. Os jônios e os eólios vão fundar, os jônios, a cidade de Atenas e o eólios, a cidade de Tebas. Já os dórios vão fundar a cidade de Esparta. Então, as cidades fundadas por esses 4 povos primeiros são Argos, Tirinto, Micenas, Tebas, Atenas e Esparta. Só que de todas essas cidades, as que vão ter mais rivalidade entre elas é a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. Lembrando, Atena, sem o S, é a deusa. Atenas é a cidade. Tem a cidade de Atena, a deusa Atena, e a cidade é Atenas. Para não esquecerem isso na hora da avaliação diagnóstica. Ok. Atena é a deusa. Atenas é a cidade. A economia grega em Esparta era voltada para a guerra. Lembra que eu falei para vocês que os espartanos, tudo eles era guerra, que a criança era tirada dos pais logo cedo e começava a aprender um treinamento militar? Sim, muito triste. Já a cidade de Atenas é uma cidade voltada para o comércio e para a navegação. Era uma cidade de comerciantes. Os espartanos, a economia deles era voltada para a guerra. Já Atenas era voltada para o comércio e navegação. A sociedade tinha 3 classes sociais principais em Esparta, que eram os espartanos, que eram os cidadãos, os únicos que possuíam direitos, os únicos que poderiam participar dos órgãos políticos, os periecos, que eram os povos conquistados pelos espartanos, e os ilotas, que eram os escravos. Já em Atenas, a sociedade era dividida em eupátridas,
que eram os cidadãos, os únicos que possuíam direitos políticos. Lembra que eu falei para vocês que em Atenas, para ser cidadão, era necessário ser homem, ter mais de 21 anos para poder ter direito político. Esses eram os eupátridas. Os estrangeiros eram chamados de metecos. Os metecos eram os estrangeiros que moravam na cidade de Atenas. E os escravos eram chamados de escravos mesmo. Os órgãos políticos que existiam nestas cidades. Na cidade de Esparta, o primeiro órgão era a diarquia. Vocês lembram o que é uma diarquia? Cri, 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 cri. Uma diarquia é uma monarquia formada por 2 reis. Em Esparta existiam 2 reis. Um era o chefe militar e o outro era o chefe religioso. Então, em Esparta, a gente tinha 2 reis que governavam lá a cidade. Tinha alguns órgãos legislativos, como o Eforato, a Gerúsia e a Apela. Já em Atenas, berço da democracia, não existia rei. O que existia para governar era um tribunal popular, onde os eupátridas participavam e poderiam votar e escolher o que era bom para a cidade. Tinha a Assembleia do Povo e o Conselho dos 500. Todos os órgãos legislativos dentro de Atenas só podiam participar os eupátridas. E com relação à religião, ambos eram politeístas. O que é uma pessoa politeísta? Eu acredito em vários Uma deles. pessoa que adora vários Isso. É uma pessoa que acredita em diversas divindades. Essas pessoas são chamadas de politeístas. Com relação à religião, como a maior parte dos povos antigos, os gregos acreditavam em vários deuses. Alguém lembra algum nome de deuses da Grécia? Zeus, Deus, Poseidon, Poseidon, Hades, Atenas, Afrodite, Atenas é a cidade. Atena. Afrodite, alguém falou? eu, Anitta Maria, Qual mais vocês lembram? Hades, Hades. Qual mais? Você já... Oi? Hércules não. Hércules é herói. Hércules é um herói. Hércules é um herói mitológico. como é o nome Então, daquele que era considerado o deus de tudo? É Zeus, o deus dos deuses. Isso. Era o já líder. falei, Deus. Então, cada cidade, eles eram politeístas, e cada cidade tinha a sua própria divindade. Seus cultos tinham como finalidade a proteção da cidade e da família. Então, dentro da religiosidade grega, cada um tinha seu próprio culto, cada deus tinha seu próprio culto, cada cidade tinha o seu próprio deus. Então, eles eram as pessoas dentro da mesma religião, cada pessoa poderia acreditar numa divindade diferente, pedir proteção a uma divindade diferente, né? Isso era bem comum no mundo grego. Os gregos, né, cultuavam seus deuses em grandes templos. O mais famoso dos templos é o Parthenon, né, que é o templo de Atena. Entre as inúmeras divindades que viviam no Olimpo, estão Zeus, que era o senhor dos raios e da chuva. Zeus era como se fosse o manda-chuva de lá, né? O deus que vai comandar todo o Olimpo. Era a esposa de Zeus, né? Protetora do casamento e da família. Artemis, que é a deusa da lua e da caça. Apolo, que era o deus do sol e das profecias. Hermes, o mensageiro de Zeus e protetor dos viajantes. Hefesto, deus do fogo, dos vulcões e dos ferreiros. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Atena, deusa das batalhas, da inteligência e das artes. Ares, que era o deus da guerra. Hades, deus dos mortos. E Poseidon, deus dos mares. Vocês olhando assim, Atena era a deusa
protetora da cidade de Atenas. E qual era o deus protetor da cidade de Esparta? Uma sociedade militarizada, uma sociedade guerreira. Ares. Ares, o deus da guerra. O deus da guerra, Ares, era o deus protetor da cidade de Esparta. Então, antes de ir para qualquer tipo de batalha, os espartanos, eles faziam oferendas e pediam proteção a Ares. Alguma dúvida até aqui? Não. A filosofia. A palavra filosofia, ela significa amizade ou amor pela sabedoria. Então, dentro dos filósofos gregos, a gente tem 3 filósofos principais. Alguém sabe aqui quais são os 3 filósofos principais do mundo grego? Esqueci o nome daquele. Eu também. Esqueci. Caramba. Quem seriam? Aristóteles e Sócrates. Oi? Sócrates. Sócrates. Platão. Plutão. Sócrates, Platão e Aristóteles. Poxa, meu Platão, eu poderia me lembrar de Plutão. Não, mas na prova não vai botar Plutão, não. E se cair na avaliação diagnóstica? E no lugar de eu poderia botar Platão. Professor, como é que ela vai ser? Porque eu tinha saído da aula porque meu pai me chamou. Como é que ela vai ser? O planeta não. A aula está gravada, hoje é revisão. Hoje a gente vai ficar na revisão dos assuntos que a gente já viu já. Professor, tem muita pouca pessoa. Então, não tô acreditando. Mas a aula vai estar gravada. A aula vai estar gravada. 17 pessoas. Fora o professor. Então, Sócrates e Platão e Aristóteles, né, são a santa trindade dentro da filosofia grega. Sócrates, Platão e Aristóteles. Teatro grego. O teatro, né, grego nasceu na Acrópole de Atenas, na cidade de Atenas, por volta do século VI a.C. Nas festas dedicadas a Dionísio, que era deus do vinho, e posteriormente Dionísio também vai ser o deus do teatro. O teatro ele começa com narrativas religiosas, mitológicas, abordando também a tragédia e a comédia, que vai ser os 2 principais elementos do teatro grego, tanto a tragédia quanto a comédia. Eram ligados, né, ao comportamento humano, e lembra a vocês a característica principal do teatro grego. Apenas os homens podiam participar dentro da encenação do teatro grego. As mulheres eram proibidas. Os homens utilizavam máscaras, tanto masculinas quanto femininas, e as máscaras também serviam para demonstrar os sentimentos. Então, as máscaras, os gregos utilizavam essas máscaras para a utilização dos sentimentos. Não esquecer desse ponto, muito importante. Esse ponto eu nunca vou esquecer, professor. Por quê? Ué, porque as mulheres eram excluídas, As simplesmente. mulheres eram excluídas, só quem participava eram os homens, não é? Vai ser fácil lembrar. Era como se as mulheres, não tinham direito na sociedade, mas hoje em dia, ainda bem, graças a Deus, isso mudou, porque nós mulheres prestamos sim, não somos bichos. Professor, e as mulheres que se atreviam a participar do teatro eram ditas como prostitutas. Sim. E as mulheres eram proibidas até de assistir, né? Muitas vezes as narrativas do teatro grego. Sim. Ainda por não participar, ainda não pode assistir. Sim. Heródoto. Heródoto, ele é conhecido como o pai da história. Porém, Heródoto não tinha um raciocínio perfeito. Ele deixava-se levar por explicações míticas e lendárias, mas tinha algumas atitudes críticas em relação às fontes da sua história. Então, quem é o pai da história é o Heródoto. Se cair lá na avaliação, quem é o pai da história? Vocês marcam lá, Heródoto. Heródoto, ele é conhecido como o pai da história. Com relação à arquitetura grega, a gente vai ter 3 estilos principais da arquitetura grega, né, que vão se identificar. O estilo dórico,
que era simples e sutil. O estilo jônico, que era mais leve e gracioso. E o estilo corinto, que era mais rebuscado e rico em detalhes. Então, com relação à arquitetura grega, a gente vai ter 3 estilos principais. O estilo eólico, o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. São 3 estilos da arquitetura grega. Vocês podem repetir? Dórico, jônico e coríntio? Dórico, jônico e coríntio. Agora, uma pergunta que eu faço a vocês. Quem são os povos formadores da Grécia? Eu me lembrei agora de uma coisa que é muito engraçada agora. Que na Bíblia, tem o livro da Bíblia que também é Coríntios também. Sim, a Só cidade que de não é Corinto, né? Coríntios, é Coríntios. Os apóstolos de Cristo mandam a carta aos Coríntios, na Grécia. Eles mandam. Quais são os povos formadores da Grécia? Alguém respondeu? Aqueus, Aqueus. e dórios. Olhos e dórios. Eólios, dórios e falta um. Professor, eu queria sair porque eu queria falar um negócio, Jônios. mas eu apertei sem querer no botão de sair. Aqueus, Jônios, Desculpa. Eólios e dórios. Isso. Aqueus, Jólios, Eólios e Dórios. Aí aqui agora, mostro para vocês a imagem do Parthenon, Professor, que é o templo principal dedicado a Deus Atena. professor, Vejam a riqueza de detalhes dele. Oi? desculpe o atraso, é porque eu tinha esquecido que era de 9 horas. Não, sem problema, a aula está sendo gravada e qualquer coisa que você perdeu, depois você assiste. Ok, A obrigado. aula está sendo gravada. Relação à escultura. A escultura grega, né, ela vai se desenvolver-se principalmente ligada à arquitetura. A escultura grega, ela vão apresentar imagens de deuses e heróis e acontecimentos e vão embelezar o exterior e o interior dos templos. Uma característica principal da escultura grega. Eles vão valorizar o ser humano. Os corpos vão ser ricos em detalhes, a aparência também. E é como se fosse... Lembra que eu falei para vocês na aula de mitologia que a explicação que os gregos davam para a escultura deles ser tão perfeita teriam sido homens que foram petrificados por quem? Medusa. A Medusa petrificava os homens, e esses homens era a explicação para que os gregos tivessem uma tão bela, né, parte da escultura deles. Com relação à medicina, na medicina, os gregos vão utilizar fundamentos matemáticos e astronômicos. Hipócrates, que é o pai da medicina, ele vai ser um de seus textos mais famosos, está no seu juramento, que conta da mensagem da ética, principalmente quando alguns médicos pronunciam, né, suas palavras ao receber seu diploma. Se cair lá, quem é o pai da medicina? Hipócrates. Quem é o fundador da história? Heródoto. Heródoto e Hipócrates. Heródoto é o pai da história. E o pai da medicina é o Hipócrates. Não esquecer, essa parte é bem importante. Aí a Grécia Antiga, né, ela está dividida nos seguintes aspectos culturais. Tem a religião, com a adoração de vários deuses. A civilização grega ela era politeísta. Principalmente na adoração. Quais são os 3 grandes deuses da Grécia Antiga? Os 3 grandes. Um governa os céus, outro o mar, o outro o mundo dos mortos. Poseidon. Professor, Zeus pode. Isso, Poseidon, Hades e Zeus. Zeus é o governante da terra e dos céus. Hades governa o mundo dos mortos. E Poseidon governa o mundo dos oceanos. São os 3 grandes, né? Os 3 deuses maiores, os 3 irmãos que governam todo o Olimpo. Na filosofia, os grandes filósofos, a palavra filosofia significa o amor pelo saber, e os grandes pensadores da filosofia são Sócrates, Aristóteles e Platão.
A palavra filosofia significa amor pelo saber, e os grandes pensadores da filosofia são Sócrates, Aristóteles e Platão. Dentro do teatro grego, eram abordados principalmente a tragédia e a comédia, eram os dois estilos teatrais mais dedicados no mundo grego, e apenas os homens participavam utilizando máscaras. Dentro da história, Heródoto, né, era o pai da história, é o cara que vai ser o primeiro historiador, grande historiador da humanidade. Na arquitetura, a gente tem 3 grandes estilos arquitetônicos, que são os estilos dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. São os 3 grandes estilos arquitetônicos. E na... Oi? No slide não tinha dórico, tinha dórica. Pode ser arquitetura dórico ou dórica. Pode até saber que foi os dórios que fizeram. O estilo dórico ou dórica. Não vai interferir nada, não. A escultura. A escultura eram representando deuses e heróis. E tinha uma forma de humano com vários detalhes, né, do nosso dia a dia. Agora eu quero que vocês peguem o caderno de vocês. Todo mundo já pegou o caderno? Vou pegar, professor. Deixa um instantinho. Peraí, professor. Todo mundo com o caderno? Peraí, professor, só dá um minutinho. Tá ok. Vou esperar um minutinho. Pronto, já tô aqui. Precisa de cabeçalho alguma coisa? Não precisa não. Professor, agora você precisa achar a matéria história, por causa que é meio verde no caderno aqui. Um ponto bem importante. Não esqueçam. A democracia, ela vai surgir na cidade de Atenas. Lembrem vocês. Democracia nasce na cidade de Atenas. Botem no caderno de vocês. A democracia nasce na cidade de Atenas. Deixa eu achar aqui a matéria. Certo. Eu já tô com o caderno na mão, só A a democracia. matéria do A democracia, ela nasce na cidade de Atenas. Não, eu sei, mas tipo, tem no Pronto, slide. professor. Escrevi. Todo mundo escreveu que a democracia nasce na cidade de Atenas? Não, professor, eu ainda tô pra contar. Peraí, professor. Pega uma folha, Nilson. Ah, não, tô aí esperando, deixa não, eu tô passar. esperando, sem pressa. Não temos pressa, não. Eu peguei uma folha e vou passar pro caderno. Pronto, tá certo. o quê? A democracia nasce na cidade de Atenas. Obrigado. O que, professor? A democracia, ela nasce na cidade de Atenas. Achei. Pronto, professor. Achou? Aham. Eu ainda não Repete aí, achei. por favor, professor. Oi? Eu ainda não achei. Eu tô esperando, não tenho pressa, não. A democracia é o quê, professor? Nasce na cidade de Atenas. Obrigada. Anitta, agora que eu vi que não tá na conta educacional. Pronto, todo mundo? Já pegaram o caderno? Peguei Sim. o caderno. E o melhor que já tá com cabeçalho já aqui. Eu vou passar pro caderno mais tarde. Peguei uma folha. Eu vou fazer umas perguntas para vocês e eu quero que vocês respondam. Por enquanto não é o caderno, só para sentir. Na Grécia Antiga, prestem atenção, na Grécia Antiga, as principais cidades-estados eram Atenas e Esparta, Esparta e Roma, Babilônia e Esparta ou Babilônia e Atenas? Esparta e Atenas. Aqui Atenas. Esparta e Professor, Atenas, pra né? mim não tá no slide da atividade, Eu na gosto outra quando tem slide. alternativas. Não tá com o slide aparecendo arquitetura, escultura, não? Ah, Tá não, tá aparecendo. certo.
Não, eu ainda vou colocar no slide, é só fazendo algumas questões aqui aleatórias. A religião grega, eles eram cristãos, eles eram judeus, eles eram muçulmanos ou eles eram politeístas? É bom quando tem alternativas. Eu gosto. Também gosto de perguntas com A alternativas. democracia, ela foi criada e adotada na cidade de Esparta, de Atenas, de Corinto ou de Creta? Atenas. Tá Atenas. escrito aqui, ó. Com relação a esculturas, quais são os 3 estilos da arquitetura que temos? É o estilo sofista, platônico e socrático. É o estilo alexandrino, maneirista e barroco. É o estilo dórico, gótico e alexandrino. É o estilo dórico, jônio e coríntio. Dórico, Dórico e Coríntio. Qual das atividades, qual das alternativas que eu vou dizer para vocês não é uma divindade da Grécia Antiga? Não é. Vejam só, prestem atenção. Não é da Grécia Antiga. Zeus, Atena, Poseidon ou Baal? Baal. A palavra filosofia, ela significa o quê? Ela significa a mente livre, uma coisa assim. Não, mente livre não. Amor. Amor por quem? Amor pela pai. Eu acho. Ela também é. Peraí, você tá falando de quem? Filosofia. A palavra filosofia, ela significa o quê? Amor pelo saber. Isso, amor pelo saber. Todo mundo com o caderno agora? Vou colocar a atividade. Sim. Calma, só um instante. Eita, meu Deus, agora eu fiz um estrago aqui. Atividade de revisão. Eu vou dar 10 minutos para vocês responderem. Pode ser? Pode ser. Professor, Vou pegar o a lápis que eu gente tava. pode. Professor, a gente pode. Você pode mandar o slide no Classroom? Eu vou colocar o slide no Classroom. Uhum. Primeira questão. Quais são os povos fundadores da Grécia Antiga? Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios. Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios. É para copiar as perguntas e... Não, só a resposta. Vocês precisam colocar só a resposta. Tá. E depois vocês vão enviar essa resposta lá para o Classroom. Professor, deixa eu ver se está certo. Como mesmo que se escreve? Professor? Professor, é Jônios ou Jórios? Jônios. N. Obrigado. Professor? Oi. Professor, Oi. sem querer, eu saí aqui agora, só que eu não estava anotando as perguntas. Jônios tem acento, né? Tem Circunflexo. acento. Circunflexo. Como repete de novo a pergunta, por favor. Alguém fez uma pergunta, mas eu não escutei. Como eu estou vendo o slide, eu não vi a pessoa que fez a pergunta. Ah, foi, professor. É porque eu saí aqui sem querer. Eu tô perguntando se o senhor pode falar as perguntas de novo, por favor. As perguntas estão aparecendo no slide. Quer dizer, a resposta que eu esqueci. Não, a resposta vocês vão responder no caderno. Eu vou dar 10 minutos para vocês responderem no caderno. E aí vocês vão enviar as respostas para o Classroom. É 10 minutos para responder a atividade ou Não, a atividade. Jônio,
É Aqueu, Jônios e mais o quê? Ah, Aqui é o Jônio, Zé Olhos